estava... Exato. Então, antes de iniciar a primeira mesa, eu gostaria de colocar uns pontos, né, que nos... elementos ou elementos deste conhecimento, desta área, que nos mobiliza e nos motiva a fazer essa proposta que estamos fazendo hoje de criação de uma conferência popular sobre tributação. Primeiro ponto, a tributação, embora muita gente enxergue como alguma coisa absolutamente técnica, é um instrumento de política. A tributação é um instrumento da luta de classes. Ele é um instrumento para a promoção de políticas públicas, para a organização do Estado, para definição de modelo de sociedade, inclusive no que se refere ao modelo de desenvolvimento econômico, é a tributação. Então, a gente vê muitas pessoas envolvidas em muitas pautas setoriais, né, conferências lotadíssimas de pessoas, né, discutindo saúde, discutindo educação, discutindo meio ambiente, e a gente vai ver quem está discutindo tributação, uma salinha fechada, hermética, com meia dúzia de empresários. Com um staff enorme de especialistas dando todo o apoio. E a gente muitas vezes não se dá conta que eles estão discutindo o nosso instrumento. Não é o deles, é o nosso. Por quê? Quando, na Constituição de 88, se a gente for voltar um pouco atrás, né? A Constituição de 88, ela mobilizou a sociedade e o projeto social vencedor neste conflito de classes foi o nosso projeto. Ou seja, a sociedade brasileira, a classe trabalhadora, os mais pobres na luta de classe conseguiram vencer em relação aos projetos aprovados. E aí nós construímos, em 88, o nosso Estado Social, com seus objetivos constitucionais, de construção de uma sociedade livre, justa, solidária, erradicação da pobreza, da marginalização, erradicação da fome, né? Redução das desigualdades, promoção do desenvolvimento, promoção do bem de todos, de forma indiscriminada, do bem de todos. Isso nós definimos em 1988 como sendo a grande conquista popular. Na luta de classes, os pobres venceram no projeto. E depois vieram os direitos, artigo 6º, definindo todo um conjunto de direitos que materializava isso. O problema é que para que a gente implemente políticas, para que a gente consiga fazer valer aqueles objetivos, a gente precisa, de alguma forma, controlar os instrumentos. E um dos principais instrumentos, se não o principal, é o instrumento tributário. Quem controla o instrumento controla o resultado. E desde 88 nós não conseguimos avançar substancialmente na construção do nosso estado de bem-estar, porque em grande parte nós abdicamos de certa forma, ou nos foi interditado, enquanto movimento popular, nos foi interditada a discussão e o debate sobre o principal instrumento. O instrumento ficou nas mãos daqueles que não queriam esse modelo de Estado. E é por isso que o nosso sistema tributário é regressivo, é por isso que o nosso sistema tributário ele desestimula a industrialização, desestimula o emprego, ele estimula o agronegócio e não desestimula a indústria. É por isso. Porque o instrumento principal para a promoção daquilo que a gente quer ficou nas mãos deles. E o que a gente precisa fazer, nós entendemos assim, eu espero que vocês entendam da mesma forma, né? Grande Raul, tudo bom, Roberto? Legal. Raul é um dos fundadores do Instituto de Justiça Fiscal, só para lembrar, né? E então o que a gente pretende fazer aqui é trazer para a pauta dos movimentos sociais essa discussão instrumental. Ou seja, de nada, claro que vale, mas de nada vale nós termos vencido a luta de classes em 88 se nós não controlamos um instrumento para a implementação daquilo que interessa a grande maioria da população brasileira. Até para aumentar salário, precisamos trabalhar com tributos. Salário mínimo, não estou falando de salário de servidor público. Até para aumentar salário mínimo, temos que falar de tributos. Quer dizer, vamos falar de meio ambiente? Temos que falar de tributos. Vamos falar de proteção social, de combate à fome? Temos que falar de tributos. Não há como não falar de tributos. Deixar que o assunto tributo fique lá naquela salinha fechada e que a gente não pode entrar,
e a gente ficar nas outras salas, e muitas vezes embaixo de tendas, discutindo políticas sociais, não adianta muito. Né? Então, o objetivo aqui é a gente conseguir, ao final dessa tarde, né, a gente conseguir discutir a viabilidade e a conveniência, sobretudo nesse período em que estamos retomando, né, a construção do nosso futuro, discutir a conveniência da gente ter efetivamente no Brasil uma conferência popular sobre tributação. Que o assunto tributação seja tratado como um assunto político e de política pública. Tributação não é técnico, é política pública. Tá certo? Então, muito obrigado pela presença de todos. Já vamos aqui chamar Maria Regina Paiva Duarte para coordenar a próxima mesa.